Na Parashá Balak, você viu que tem vários arquétipos, apesar de que a palavra arquétipo é usada para outras coisas também, mas aqui talvez é a melhor palavra para expressar para você. E ali o que acontece? Você aprendeu muita coisa, até eu brinquei bastante, né? Que o jumento era uma coisa importante e que era para deixar o jumento embaixo e você não ser o jumento em cima, né? Então, nesse aspecto de entendimento. Então, se você esteve vendo, se você não pode ver, queridos, vá lá no nosso aplicativo, está liberado para você. Quem é da Escola do Caminho aqui, mesmo que não seja membro da nossa igreja, o aplicativo você pode baixá-lo como visitante, desde que você usufrua dele, né? Faça seu cadastro e tudo mais. Então, o que acontece aqui, essa questão de Lilith é mais um arquétipo do entendimento, tá? Do que uma literalidade do conceito. Porque nós estamos estudando, e você que está aqui na Casa do Caminho sabe que a Torá tem níveis de compreensão, tá? Ela começa no mais baixo, que é o literal, até chegar no Sod, certo? Então não venha aqui achar que eu estou dizendo para você que Lilith, na verdade, era a primeira mulher que deu a falha e tudo mais. Não é esse conceito que eu quero explicar. Mas ela é mencionada, nós temos que tomar um cuidado aqui, mas só saber que da onde vem essa menção, essa questão de dizer desta vez. Não é bom para o homem ficar sozinho. O homem não foi criado para a solidão. A mulher foi criada para complementá-lo. Falei isso na imersão também, que a mulher complementa e não completa. Porque completar é algo que está faltando. Complementar é um acréscimo daquilo que melhora aquilo que eu já sou. E não completa aquilo que está faltando. Certo? Aprenda isso. A mulher não é uma cara metade. Esse tipo de conceito é um conceito fora da Torá. Amém? Estão conseguindo compreender aí tudo certo? É bastante informação hoje. Aqui, às vezes eu me explico, mas aqui é uma escola de Torá, então se vira, meu irmão. Faz print, copia, faz o que tu achar melhor. E se não sabe fazer o print, tira uma foto, mas aprenda. Que aqui o que nós vamos receber é muito poderoso. Então, olha só, a função masculina antes da mulher. Produção e cuidado laboral. Expansão e defesa. Isso é uma coisa que está na vida do homem, expandir e defender. Então, cresce e defende aquilo que tem. E olha só, para aqueles que ficam dizendo, teve muita pergunta. Quando eu falo a respeito de casar no civil, nós tivemos esse impasse aí nas redes sociais, fazendo algumas postagens para ensino, e eu fui muito apedrejado. Se eu for juntar todos que falaram contra isso, eu vou dizer assim, tem centenas de pessoas falando contra isso, inclusive pastores, que, com todo respeito aqui aos pastores que tiver algum presente também, é melhor estudar antes de querer ficar, senta para aprender antes de querer ficar em pé para ensinar. Esse é o princípio que eu sempre digo. Antes de eu estar em pé, apesar que eu estou sentado aqui, mas isso é uma expressão, antes de estar em pé para ensinar, eu sentei muito tempo para aprender. Então as pessoas querem muito ensinar sem ter assentado para aprender. E todo mundo fica dizendo assim, quem fez o casamento de Adão? Qual foi o cartório que estava lá? Quem foi o juiz? Quem disse que isso aí, o cartório tem 300 anos? E como que fica dizendo que tem que casar no civil? Que isso aí é uma heresia. Não, heresia é você, que está em fornicação todo esse tempo. A não ser que tu tenha mais de uns 350 anos, daí eu compreendo. Porque você casou antes do cartório existir. Porque quando você apela... faz só 300 anos que o cartório existe. E tu tem quanto, meu irmão? A pessoa tem 30 anos e está falando que tem só 300 anos. Então faz 300 anos que existe uma lei que ele não quer cumprir. Agora eu quero dizer para você aqui algo interessante. A Torá foi dada e ensinada para Adão. E está aqui escrito agora para você. A responsabilidade... o estudo e cumprimento de Adão, além daquilo que nós já falamos, estudo e cumprimento da Torá. Ele recebeu os mandamentos diretamente. Antes de Moisés receber escrito, Adão recebeu falado do próprio Eterno. Que bobagem é essa? Bobagem. Deus fez ele do pó da terra, do barro, e tu acha que ele não aprendeu a Torá com Deus? Dá licença, meu irmão. Então, assim, a ignorância tem limite. Então, falando aqui para você, bem como linguajar de professor mesmo, para blindar você contra povo ignorante. Se você foi até hoje, peça perdão e muda de vida. Mas não aceite que pessoas ignorantes ficam querendo delinear a sua jornada. Vamos lá, então. Responsabilidade de discernir e coordenar. Ele nomeou os animais. A mulher, como ajuda,
Ezer, ou Ezer, ela, e oposta a ele, Kinegdó. Então, essas duas palavras estão falando assim que ela é oposta, e eu já expliquei sobre isso, num aspecto de oposição para crescimento, e não de contrariedade e complicação. A mulher que é oposta ao marido para incomodar, a palavra diz que é que nem uma goteira na cabeça. Vai destruir. Talvez você não sabe a respeito disso, meus irmãos. Olha só. Mas das torturas mais cruéis que existia, que o pessoal fazia nos campos de concentração, eles pegavam a pessoa e botavam embaixo de uma goteira. Amarrado, sentado. E daí aquela goteira pingava. Mais demorado que o segundo. No início isso não acontece nada. Mas com o tempo, essa goteira começa a pesar na cabeça, que cada gota que bate ali, a pessoa sente como se fosse uma marreta. E acabavam morrendo por causa do pingo da gota na cabeça. E você vai dizer assim... Mas como assim? É só uma goteira? A mesma goteira. Então aquilo que continua, daí você vai ouvir um ditado que diz assim: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, uma goteira contínua na cabeça destrói qualquer pessoa. Isso é um método de tortura das mais cruéis que existe. Então, quando a Bíblia diz que a mulher não pode ser como uma goteira na cabeça do marido, está falando que o tipo de oposição que ela se coloca, ela está dando a vazão à sua inclinação para o mal. E aí já não tem nada a ver com a Bíblia mais, já foge totalmente da mulher do Provérbios 31. Então aqui a mulher que se opõe é aquela que está como uma barreira para ele, incentivando a transpor. Para que a vida dele não seja fácil e ele não desista das coisas. Ela é aquela que diz assim, vamos subir mais um degrau, né? Vamos mais um pouco nessa montanha. Claro que eu vou dizer para vocês, às vezes você tem que carregar ela no colo, né? Mas ela vai te motivar a fazer. E não tem problema. Porque é melhor ter uma mulher no colo, nas costas, que te motiva a vencer, do que ter uma sentada gritando contigo e dizendo que tu faz tudo errado. Tá? Então fica aí o ponto de sabedoria para você aprender, homem e mulher que está aqui, aprender o que é então oposta a ele. Ezer não tem conotação depreciativa, significa proteger, defender e ajudar. Então protege, defende e ajuda. Para a mulher de ficar no lado dos teus filhos, para a mulher de ficar no lado dos teus pais, para a mulher de ficar no lado da vizinha, para de ficar no lado da tua irmã, da tua mãe, da tua irmã, para de ficar no lado de qualquer coisa. A partir do momento que você casou, só tem uma missão na tua vida: proteger teu esposo, defender teu esposo, ajudar teu esposo. Você pode dizer um amém aí? Será que tem alguém que consegue dizer amém? Nem que seja aquele amém profético, né? Assim, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Esse é o modelo bíblico. Daí alguém colocou antes ali, né, que o casamento não deu certo desde o início. Não, é que você não aprendeu o que é casamento. Está aprendendo hoje aqui. Porque o casamento de Adão deu muito certo. E o teu casamento, se está errado, porque você não teve instrução de Torá. E a partir de hoje, tudo vai mudar na sua vida. É claro que não por ouvir minha palavra, mas por praticar a palavra do Senhor. Tiago diz, não seja somente ouvinte, mas praticante da palavra. Amém? Se você crê nisso, vai glorificando aí. É claro que o homem tem que estar aí ouvindo também. Não fica agora achando aí que ela ela não é capaz. Presta atenção. É a mesma palavra usada... Olha, mulher, a tua importância. É a mesma palavra usada para se referir a Hashem, nosso eterno Deus, como ajudador. Conforme Êxodo 18:4, Deuteronômio 33:7. A ajuda da mulher vem do céu. Então, o que está acontecendo aqui, meus irmãos? É a mesma ajuda. Knegdó significa na frente, em oposição, contrário a ele. Indica que a mulher foi criada para ter uma perspectiva diferente, para estar em um ângulo diferente, e o homem precisa ouvi-la para ter uma visão mais completa. Agora vai para você aí, marido. Tem que ouvir a mulher. Tu vai concordar com ela? Claro que não, ela é uma oposição.
Mas oposição, para quem é inteligente, faz você crescer. Eu não estou falando de teimosia, mulher, não te anima aí. Não fica animadinho aí achando que está falando de mulher teimosa. Não, estou falando de oposição. Perspectiva contrária. E desde que a perspectiva contrária mostre um alvo para onde ambos estão andando. Certo? Então, alguém aqui, ó, Neuza, aqui é uma escola, Neuza. Então, assim, ó, com todo respeito, você fez uma afirmativa aqui, não deu certo, não. Então, me perdoe falar, você está errado. Porque se o casamento não deu certo, Deus falhou. Que bom. E você está sentada como juíza do próprio Eterno. Então, aqui, cuidado com as suas afirmativas dentro de uma plataforma aberta de estudo. Porque talvez o seu casamento não deu certo, lamento muito por isso, se é um espelho daquilo que você está falando, mas não tire por seu padrão, se for o caso, né, uma perspectiva elevada. Então, olha só, o casamento deu certo, sabe por quê? Porque Yeshua vai casar. Se falhou, meu irmão, então nós estamos perdidos. Então paramos por aqui, não tem mais que conversar mais nada. Porque se Yeshua vai casar com a sua noiva, como que uma coisa que Deus projetou está errado? O que está errado é o nosso comportamento e nossa falta de Torá. Tá? Então, só para manter aqui, não é nada contra pessoas nenhuma, só que cuidado com o que você escreve como afirmativa aqui. Tá? Ela colocou não deu certo não e ponto. E não, estou corrigindo a questão da afirmação da nossa irmã e não tem nenhum problema contra isso. Então, cuidado com as nossas experiências. Tem muita coisa que não deu certo na minha vida. Muita coisa que não deu certo na minha vida. E Deus não teve nada a ver com isso. Foi a minha falta de sabedoria. Foi a minha falta de sabedoria. Tá? Então, assim, ó, o que nós estamos vendo é um arquétipo de como é o nosso comportamento. Certo? E nós temos que analisar isso aqui para trazer um sentido. Por que não deu certo? Agora nós vamos olhar. Tá? Então, estávamos falando aqui sobre a mulher, né? Na perspectiva diferente. E o homem precisa ouvi-la para ter uma visão mais completa. Sabe o que acontece? O homem não ouve. E o que aconteceu com Adão? Ouviu demais. Para mostrar o quê? Que existe algo chamado... minha irmã, então agora... Deixa eu ver, é a mesma irmã que falou ali? Não, agora eu vou lhe dar um abraço, minha irmã. Porque agora ela resolveu a questão e ainda colocou Yeshua veio para consertar essa aliança. Eita glória! Porque a aliança verdadeira... agora, dá um aplauso aí para mim, porque ela estava construindo uma ideia, só que ela... Cuidado na escrita, queridos. Eu sou escritor. Aquilo que a gente escreve, conforme a gente pontua aqui, tem um significado. O problema foi o ponto, ela tinha que ter colocado reticências. Tá bom? Então, Deus abençoe, minha irmã. Exatamente isso aí. Agora, o que eu ia falar é exatamente isso aqui. O que aconteceu com Adão? A falta do equilíbrio. A falta do equilíbrio. Amados, preste atenção nisso. A falta do equilíbrio faz com que a gente abuse e tenha excessos. É isso que nós precisamos entender aqui. Adão cedeu demais. Eva desejou demais. Lembra quem estudou a árvore da vida conosco aqui na Davar? Nós falamos sobre o desejo de receber da mulher e o desejo de dar do homem, que são os dois pontos de equilíbrio, e o equilíbrio e a centralidade. A árvore da vida tem 3 colunas. Isso é importantíssimo de ver. Então, o que está acontecendo ali é exatamente esse desequilíbrio. E por que houve esse desequilíbrio? Agora preste atenção, queridos. Não foi pela estrutura que Deus criou. Foi pelo que o homem e a mulher decidiram escutar. A Torá tinha que ser ensinada desde o princípio. E se não for ensinado, e se outra voz permear no teu relacionamento, na tua vida, em tudo que você fizer, vai dar desequilíbrio. Então vamos lá, o papel da mulher. Seu propósito principal é ajudar o homem a cumprir os propósitos de Hashem, especialmente na vida familiar e na criação dos filhos. Provérbios 31, 10 a 31, você vai ter todo esse contexto aí. Preste atenção nisso, meu irmão.
É muito poderoso. A mulher, então, ela tem uma missão de ajudar o marido em sua missão. Ela foi chamada para complementar a missão do homem. Ficou melhor a frase. Anota aí. A mulher é chamada para complementar a missão do homem. E o que acontece se o homem não tem missão? Quebrou tudo. Se o marido tem missão e a mulher não tem submissão, agora você vai entender o que quer dizer submissão. Falo sempre isso para casais e também no Leite Sem Mácula. Submissão é o quê? É a mulher estar debaixo da mesma missão do homem. Não é ser um capacho, não é ser inferior. É lado a lado andar na mesma missão e ser auxiliadora para que ele consiga completar essa missão. É como se fosse uma dupla, isso a gente vê muito em filme de policial, que sempre são entre dois, ou até mesmo em filmes onde militares vão invadir algum lugar, sempre andam entre dois. Por que andam entre dois? Porque a Bíblia fala em Eclesiastes que é melhor serem dois do que um. Porque tem melhor paga no seu trabalho, no sentido você tem resultados. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Você está entendendo o que é essa construção? Então é como se fosse uma dupla andando na mesma direção para multiplicar, para conquistar e para avançar. Agora, imagina só 2 militares, uma mulher, um casal, e a mulher não sabe atirar. E ela vai junto para ajudar o homem, numa situação de guerra assim, né? Morre os dois. Ou o marido põe a mulher na frente, defende nós aí. Vai dar problema, meu irmão. Você está entendendo o que é o ponto de equilíbrio nesse sentido da submissão? Nós estamos juntos na mesma missão. O marido lidera. Por quê? Porque Deus disse. E a mulher ajuda nessa liderança. Por quê? Porque Deus fez assim. Ah, mas eu penso diferente. Tudo bem, é o seu pensamento, seja feliz com ele. Mas eu não posso mudar a Torá por causa do seu pensamento. E o problema é que a igreja contemporânea tem mudado o pensamento, tem mudado a Torá por causa do pensamento humano. Para agradar pessoas, para não perder fiéis. Só que eu não estou preocupado em quantos fiéis vão estar dentro da igreja, dentro de uma plataforma. Estou preocupado em quantos vão reinar com Cristo. Porque um dia vão me perguntar o que eu fiz a respeito disso. E não de quantas pessoas eu reuni dentro de um prédio. Se eu tiver 1 milhão de pessoas que não conhecem Torá, todos eles vão receber a mesma voz. Apartai-vos de mim. Ou não conheço vocês. Agora, se eu tiver 100 que conhecem Torá, nós todos ouviremos a mesma coisa. Vinde a mim, benditos de meu Pai. Então é isso que nós precisamos compreender. Vamos seguir aqui? Então olha só. Epa, corri aqui com os slides. Eu já li, né, o papel da mulher. Autoridade no lar. O marido é responsável por ensinar a Torá à esposa. Eita glória. E agora, não, deixa eu pegar. Agora a mulher senta aí e regozija, né? Respira fundo e dá um glória. Porque olha só. O marido é responsável por ensinar a Torá à esposa. Por que tu não está aqui, macho? Por que tu não está aprendendo Torá? Por que tua mulher que está aprendendo e tu não? Daí depois, vamos usar agora a expressão da nossa irmã que falou antes ali, por isso que está tudo errado no casamento. Porque se o homem não está aqui para aprender Torá, como que vai ensinar a sua casa? Quando o homem conhece menos, meu irmão, põe ele para conhecer mais. Por isso tem a escola do caminho. Conhece menos? Senta aqui, varão. Vamos aprender, vamos conhecer mais. Ah, mas é que para mim é difícil de ler. Tem áudio. Tá tudo em áudio. Ah, mas eu não consigo escutar. A gente vai fazer até em braille para ti ser meio cego, meu irmão. Não dá desculpa, meu irmão. E não estou debochando. Uma vez eu estava estudando braille para poder escrever, mas depois descobri que já tinha, graças a Deus. Eu estudei e fiz um tempão de braille. Eu tinha um amigo que era do colega de seminário e ele tinha baixa visão. Começou um problema a aparecer. E eu comecei a estudar braille preocupado. Depois eu descobri que já tinha, graças a Deus, Bíblia em braille. Não sei se tem Torá. Queridos, assim, a gente precisa nisso. Porque se o homem... Desculpa, a figurinha. Desculpa, querido, essa figurinha agora aqui me desconcentrou, porque eu tô com o chat aberto aqui também. Desculpa, querido. Ou quem é que foi? Foi o Elfim?
Enfim, colabora aí, meu irmão. Mas é verdade. Verdade tem que ser dita, né, meu irmão? Então, olha só. É um ponto de responsabilidade. O marido é responsável por ensinar a Torá à esposa. Se ele não sabe, é lindo a esposa auxiliar. Certo? Não estou dizendo agora que o marido não pode... Às vezes acontece, querido, até... E eu acho bonito isso. Mas essa construção, esse interesse, não pode estar desconectado. Tem a mesma missão. Se você conheceu primeiro, mulher, agora não adianta ficar gritando também, aprenda a orar, aprenda a orar. Não seja a Torá que ele leia. Eita, agora doeu. O marido tem que aprender a Torá e não sabe mais, então seja a Torá que ele vai ler. Até encontrar a escrita. Viu como a gente pensa que está afrouxando um lado, está apertando no outro e... Pá! Deus vem assim. Por causa que nós somos a Torá viva do Eterno. Sabe quando a palavra diz que nós somos cartas vivas? O marido, então, tem essa responsabilidade. Deixa eu só dizer para você entender o que é a questão. Todo mundo acha lindo ser o cabeça, né? O homem gosta, eu sou cabeça, eu sou cabeça. Quer saber o que é cabeça? Cabeça é para responder um dia aqui, ó. Tua família aprendeu a Torá com você? Mulher, você nunca vai ser cobrada por isso. Se você ensinar a Torá, você recebe méritos. Homem, se você não ensinar a Torá, os deméritos da sua casa, da sua geração, recaem sobre você. Põe ali, tem 15 novas, só para mim ver aí. Você ouviu? Se você ensinar a mulher, você ganha méritos. Agora, se ele não ensinar, ele vai ser cobrado pelos filhos que não aprenderam, pela esposa que não aprendeu e por ele. É bom ser cabeça, né? Quando a gente acha que cabeça é ser um cabeçudo, né? Que manda em todo mundo obedece. Agora, a cabeça representa Yeshua. Se Yeshua é o cabeça do corpo igreja, ele é o que traz a revelação pura da Torá para nós. Se o homem é o cabeça do lar, é ele que traz a Torá para dentro de casa. E se não trouxer, ele vai ser cobrado. Acho que eu vou parar por aqui, senão você vai começar a sair da nossa escola aqui. E alguém pode pensar assim, não, mas o apóstolo está brabo hoje. Não, estou ensinando a Torá, queridos. Se tu não aprender, quem vai dizer para você? Está todo mundo dizendo que vai dar tudo certo, né? Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Conhece o corinho, né? Vai dar certo para quê? Por isso que eu estou dizendo, meu irmão, se tu cantar coisa que não é verdade, tua mente vai se fixar na mentira e um dia tu vai chegar cantando, mas dizia, estava escrito naquele corinho que ia dar tudo certo, Jesus. Eu confiei, dizia assim, pois é, mas isso foi um corinho inventado, um hino inventado. Eu quero saber por que você não leu na minha Torá. Nomeando os animais. Adão nomeou os animais através do seu discernimento espiritual e habilidade de falar, refletindo o caráter e a função de cada espécie. Nomear implica ter autoridade sobre o nomeado. Por isso que ele deu nome para todas as coisas, porque era uma questão de autoridade. Porque o Adão representava o Senhor. E se você leu Bíblia com uma intenção mais focada, você vai lembrar que você vai ter, né, um novo nome, que vai ser dado para você numa pedrinha branca. Então, para quê? Para mostrar que você agora é uma nova propriedade. Propriedade não é a palavra, mas tem uma... Vamos usar essa palavra que é o que vem na cabeça aqui. Você tem agora um novo começo, com um novo nome, porque Deus está nomeando você. Não é o nome que teu pai e tua mãe escolheram, é o nome que Ele tem para você. A criação de Havá, Eva, né? Está em Êxodo 2, 21 e 22. Deus tira a mulher do lado e não da costela, necessariamente, segundo Rashi, do homem. Rashi é um dos rabinos que interpretou a Torá aí, mais conhecidos e famosos. Então, uma correção, Gênesis 2. Eu falei o quê? Perdão, obrigado, Vini. Eu falei Êxodo, queria dizer Gênesis. Viajei aqui. Obrigadão. Então, olha só. O simbolismo aqui, não tirada da cabeça para dominar,
nem dos pés para ser esmagado, mas do lado para ser igual e companheira. Agora você começa a entender por que foi do lado, que a costela é uma referência de estar lado a lado. Para que ambos cumpram o mesmo processo. Tem uma expressão na biologia que eu esqueci agora, mas que ambos têm uma... Eu falei isso na imersão, mas fugiu aqui. Que ambos têm uma origem comum, né? Foram tirados do mesmo lugar. Então, homem e mulher têm uma origem comum. E isso mostra também a unidade de quem saiu. Quando Deus cria o homem, ele macho e fêmea ele cria. E depois ele tira do homem essa parte fêmea. É bem interessante você entender que não há uma completude, né, de ambos no mesmo propósito. Vamos seguir aqui. A ilustração profética da noiva do Messias. Assim como o homem adormeceu para a mulher ser formada, o Messias passou pelo sono da morte para que sua noiva pudesse ser formada e aperfeiçoada. Efésios 5, 25 a 27. A noiva já existia, conforme João 3, 29. A noiva não surge... as pessoas pensam que a noiva é a igreja. A noiva não é a igreja. A igreja, essa constituída lá, do Mateus 25, as 10 virgens, são as damas de companhia, que preparam as bodas e participam delas. Tá? A noiva já existia. Mas a morte do Messias foi necessária para santificá-la e aperfeiçoá-la, sem mancha e sem ruga. Então a noiva já existia. Só que por causa do pecado, Yeshua teve que morrer para poder santificar a sua própria noiva. A noiva é a Nova Jerusalém. Está escrito lá em Apocalipse. A noiva do Cordeiro que desce adornada. Então é melhor... Eu vi um debate uma vez, por isso que de um rabino e um pastor. Tem na internet. Aquele pastor quase que se converteu. E daí ele começou a falar, porque está escrito a palavra desse, e o rabino bem tranquilo. O rabino vocês conhecem aí, é o Yosef da Beit Shalom. E ele bem tranquilo naquela fala dele, dizendo assim, mas mostra, meu irmão, onde é que está escrito que a noiva... Porque está escrito na Bíblia, na palavra, e ele folhava aquela Bíblia para lá e para cá, para lá e para cá. E assim, está escrito aonde? Não, mas ele é a noiva. Tá, mas só me mostra escrito assim que a noiva é. E ele não achou. E ficava nervoso. E aí o rabino, com toda a sabedoria, abriu a Bíblia e disse assim, vamos ver o que a palavra diz? O pastor quase fez chuvar, verdade. E ele leu assim, e ele decepcionado. Foi assim, a gente não gosta de ver essas coisas, mas eu vejo como foi libertador. Tomara que aquele pastor tenha entendido. Porque a cegueira da religião nos faz dizer coisas que foram escritas, mas que nunca foi tirada da Bíblia. Tá? Então, só para você entender aqui. Então, Yeshua faz um processo, morrer pela sua noiva para santificá-la. Porque ela estava manchada pelo pecado. A congregação do Messias é formada pelos fiéis de Israel. Jeremias 31, 4a e Mateus 16, 18b. Então tem uma congregação. E agora, você está entendendo que tem uma diferença aqui, ó. Tem a noiva, que é Israel, e tem a igreja, que é a congregação. Edificarei a minha igreja, a minha assembleia, a minha congregação. Até que a palavra eclésia, igreja, ela é parecida, ela é uma palavra grega, que não significa instituição religiosa. Significa, como se fosse no Brasil aqui, os senadores. Não vamos falar aqui de corrupção e de problemas, eu estou dizendo assim, o que deveria ser feito, né? O Senado é uma representatividade de todos os estados. Então a igreja, para estabelecer na polis, na cidade, na linguagem grega aqui, as leis, as normas e todo o bem-estar da sociedade. Então quando ele está dizendo assim,
O Senado deveria verificar isso. Você nem sabe por que serve um senador, né? Porque você elege lá porque é obrigado a votar. Alguns podem até entender um pouquinho e depois tu fica lá, tu nem imagina, né, que ele se aposenta com um mandato. Mas tudo bem. Deixa quieto essas informações. E aí o que acontece? Você fica lá. Tem algum senador aqui? Hã? Eu abro a câmera e te explico como é que funciona. Mas fecha parênteses aqui. Então, queridos, olha só. O que é a função dentro da polis, do que eu estudei, da filosofia grega, né? O que vinha lá? Esses representantes, eles davam palpites sobre as 7 esferas da sociedade. Eles decidiam o futuro da cidade. Você está ouvindo isso? Essa era a função da eclésia. Eles decidiam a educação, a política, a religião, a economia, a mídia, que na época não era chamado mídia, mas sempre existiu essa questão de vamos chamar de mídia aqui. Esqueci, acho que 2 aqui. Mas são 7. Família. Então eles organizavam isso. Quando Yeshua disse... Faltou um aqui que eu me esqueci. Foi governo? Governo, acho que é? É governo também. Isso. Então, quando Yeshua disse que estabeleceria a sua igreja, ele disse assim, ó, eu vou fazer a minha eclésia. Que vão dominar a sociedade em todas as suas esferas. E as portas do inferno vão prevalecer contra ele. Você está ouvindo o que Yeshua disse? Tu imaginou que vou criar minha igreja. Daí a placa lá, Igreja Batista de Jesus, Igreja Assembleia de Jesus, né? Vou dizer porque ele quer, é dele, né? Igreja Adventista. Então por que ele criou um monte de denominação se ele estava falando da igreja? Se tu achava que era essa igreja física? Me explica aí, meu irmão, porque tem coisa que eu não consigo entender. Se Yeshua criou a igreja, por que existe 300 mil denominações? E aí? Deixa eu ver nosso tempo aqui, deixa eu contar para ver as perguntinhas, né? A gente começou às 9? 9h05. Então, 10h05, qualquer coisa vocês vão me dizendo aí. Tá. Vamos continuar aqui. Adão reconhece Havá. Dessa vez, Adão estava procurando um companheiro entre os animais. Aqui uma explicação. Ó, cuidado para não confundir coisa, porque tem gente já botando diabo nessa coisa aqui, né? Que Adão estava procurando uma... Pronto, outra figurinha aqui. Olha só. Não, o povo tá que tá, né? Olha só. Adão estava procurando um companheiro entre os animais. O que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo ver alguém que pudesse ser parte dessa missão. Já ouvi pessoas botar aí nesse negócio, dizer que ele estava procurando uma esposa. Não era isso que ele estava procurando. Ele estava procurando alguém que identificasse, que ajudasse na sua missão. Mas não encontrou. E Deus permitiu com que ele visse exatamente como a estrutura é diferente do animal para a estrutura. Então não tem cunho sexual aqui, tá? Deixa eu explicar isso aqui bem claro, porque tem gente falando por aí já que teve cunho sexual. Para legitimar aquilo que se chama bestialismo. Pode ficar assustado, mas o mundo está desse jeito aí. Tem gente ensinando isso aí para legitimar. Mas não tem base bíblica para isso, é base demoníaca. Língua hebraica. A etimologia hebraica Ishá de Ish sugere que Adão falava hebraico, Lashon HaKodesh, a língua sagrada. O hebraico era a língua universal até a Torre de Babel. Aprenda algo. Esse dia eu estava ouvindo, até eu quero estudar sobre isso, né? Eu comecei o hebraico e devido às minhas demandas aqui eu não consegui continuar estudando. Mas tem algo muito interessante que eu já tinha ouvido falar, que hebraico não se aprende, hebraico se ativa. Porque o hebraico é uma linguagem que está dentro de você. Todo ser humano tem capacidade de aprender hebraico. E tu vai dizer assim, pronto,
Eu não consigo nem falar o português direito, pastor. Que papo é esse? Tá ruim. Não, é verdade. Tu não fala nem português direito porque tua língua não é essa. A língua original... se eu não sabia, o Rabino Yosef falou isso também. Então pronto. Então não é coisa da minha cabeça, nem só leitura de gibi. Então você tem aí no seu interior uma capacidade de desenvolver isso. É claro que essa ativação vem do Espírito. Não é porque agora você, Senhor, me faz falar em hebraico. Não. A ativação vem da Torá, vem do cumprimento, vem do interesse, do desejo, e haverá facilidade para isso. Vamos lá. Casamento, uma aliança divina. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Fundamento do casamento, um pacto social com implicações divinas. Não é um assunto privado. Viu? Acabou. Não é do teu jeito que tu quer, é um pacto social com implicações divinas. Então tem que ter reconhecimento da sociedade. E sempre quando o pessoal diz, não havia lei sim, havia o justo juiz fazendo o casamento, antes do cartório. Tá? Hoje o juiz que faz pode não ser justo, mas ele deixou bem claro que tem que ser feito o que é de Deus e o que é de César é de César. Falando das coisas espirituais e das coisas físicas. Ordem divina. Deixar romper a dependência da família de origem. Escuta, se não rompeu, não houve casamento. Eu vou repetir. Se não romper, você... Não que o plano de Deus falhou. Você falhou no processo do casamento. Deixar é romper a dependência da família de origem. Isso quer dizer que, para um casamento ser abençoado... Eu lembrei agora de um... Vocês são muito novinhos, mas tinham na TV Cultura, TVE, acho que era antigamente, que dizia assim... era um programa, só me lembro da chamada, da abertura, que dizia assim, senta que lá vem história. Então agora senta aí, meu irmão. Porque olha... Olha aí, Aviões e Música. O Landre sabe até o nome do programa. Não era da minha época, né? É que eu ia na casa de uma amiga, eu sou mais velho, né, que o Landre. Então, ele era músico, a gente ia pro estúdio lá para estudar, para gravar. Nessa época eu estava na 8ª série. E quando a gente passava para ir pro estúdio dele, passava pela sala da irmãzinha dele, estava sempre assistindo. E o horário que a gente chegava lá, sempre começava a ouvir essa voz assim, senta que lá vem história. Então é isso que eu quero que você sente agora. Cris, eu comecei a lidar com o estúdio quando eu estava na 8ª série. Então, olha só. A pessoa que casou e depende dos pais vai trazer complicação no seu casamento. Isso quer dizer que, por mais que o pai ame e queira fazer isso, ele não pode comprar tua comida, ele não pode pagar teu aluguel, ele não pode... fazer nada por você que mantenha e sustente a sua vida. Porque quando os pais sustentam os filhos emocionalmente e espiritualmente estão debaixo da tutela e da vida deles. Ah, não, mas se fizer isso não tem como. Porque se meu pai não pagar o meu aluguel, eu não consigo viver. Nosso salário é muito pouco, a coisa está difícil. E nunca vai crescer. Então, aprenda isso. Um casamento, para ser bênção, tem que romper a dependência da família de origem. Então, eu acho bem bonito, né, quando os adolescentes começam a ficar... apaixonado, né? E assim, vou casar. E daí a paixão faz uma coisa linda, né? Nós vamos viver de amor até vir um primeiro boleto, meu irmão. Vai viver de amor até vir um primeiro boleto. E tu não conseguir pagar. Vai 1 mês, vai 2, vai 3. E de repente estoura, e daí vão dizer assim, viu?
como o casamento é fadado ao fracasso? Não, querido. O fracasso foi a tua falta de preparo. Então, assim, quer casar? Primeira coisa assim, ó. Homem que tá aqui, menina que tá aqui. Lava teu tênis, lava tua meia, lava tua cueca, lava as tuas roupas. Não tem máquina. Não perguntei se tem máquina, tô perguntando se tu lava. Se tu não lava isso, tu tá procurando o quê? Uma esposa, uma mãe ou uma empregada? Daí quer casar. Se tu não faz isso aqui, eu dou graças a Deus pelo exército brasileiro. Meu Deus. Não só lavava, como que tinha impecável. Tinha que passar. Eu nunca tinha passado roupa na minha vida, porque a mãe passava pra mim. Eu comecei a arrumar a cama. A minha primeira punição no quartel, que eu perdi, aquela punição de bisonho, foi porque eu levantei e esqueci de arrumar a cama. Pensa, mas quase me mataram, me paguei infecção e fiquei final de semana. Não é detido em cadeia, não conta nada em boletim, mas assim, ó, esqueci, detido final de semana porque esqueci de arrumar a cama. E aí a humilhação foi tão grande que nós tudo aquele pelotão era enorme, dizendo assim, tem 3, ainda bem que eram 3, que não fui sozinho. Tem 3 cidadãos que acham que a sua mãe veio para o exército. E eu pensando, em quem são os trouxas, né? Assim, vamos se ralar. De repente, disseram meu número. Esse cara sou eu. Vocês têm 2 minutos para arrumar a cama e tá em forma aqui de novo. E lá fui eu. Voltei em forma, 2 minutos e 15. E deixei a cama impecável, já sabia arrumar. Só que me esqueci na correria. Mas que nunca mais esqueci. Eu fiquei final de semana, não pude... Na época não tinha celular, não tinha nada, essas coisas. Telefone com ficha ainda, né, meu irmão? Não tinha nem ficha para comprar no quartel. Então fiquei sem comunicação, ninguém sabia por que eu não fui para casa. Liguei no sábado, consegui ficha lá, liguei assim, ó, fiquei detido porque não arrumei a cama. Você, pai e mãe que tá aí, tu arruma a cama do teu filho? Arruma o quartinho dele? Sabe o que acontece? Por que está tão destruído as famílias hoje em dia? Porque a gente perdeu os princípios da Torá. Isso aqui não é exército, isso aqui é princípio. Então assim, ó, larga tudo. Pai, tu quer abençoar? Eu sei que tu como pai, eu sou pai, e a gente quer abençoar e fazer tudo pelos filhos. Mas chega uma altura que se você não cortar todo o benefício deles e não fazer eles produzir alguma coisa, eles não vão ser independentes e não vão conseguir levar a próxima geração. Um casamento, talvez o teu casamento não está dando certo, está dando problema, um monte que você não faz ideia, é porque você ainda aceita um sangue que não é teu. Todo o dinheiro que traz sustento, a Parnassá, ou vem do eterno, ou vem do teu trabalho que é abençoado das tuas mãos. E agora é princípio forte aqui. Se você recebe alguma coisa de graça que não vem do teu sangue, do teu esforço, você é um vampiro. Você está bebendo sangue de quem não precisa. Todo pai que quer abençoar os filhos, dando coisas para os filhos, está amaldiçoando os seus filhos. Está tornando eles vampiros, está fazendo eles beber de um sangue que eles não buscaram dessa conquista. Pelo contrário, os pais entesouram para os filhos e não os filhos para os pais. O que é entesourar? Que no final da vida, quando partirem, o que eu conquistei fica para os filhos, desde os meus méritos positivos até os meus bens. Mas antes disso, eles conquistam. E o detalhe é, na velhice, não é o pai que paga para os filhos, é os filhos que ajudam os pais. Porque tem filho que não ajudam os pais. E não é para pai extorquir necessidade. Eles têm aposentadoria. Não, você, filho de honra, teu pai e tua mãe, enquanto tu fazia cocô na fralda e xixi, cuidavam e limpavam sua busanfinha. Agora, na velhice, você tem que cuidar dos teus pais. Mas é que tu não conhece meus velhos, como é que são? Não te conheço também. E Deus não está preocupado com como você pensa, Ele quer saber como que você está agindo, meu Deus.
Quer continuar estudando Torá? A gente pula. Vamos voltar para o cristianismo? Ou quer seguir firme aí? Deixa eu só ver aí. Comenta aí se tu quer que continue. Então, queridos, a união do casal, para ser abençoada, ela começa com um rompimento com a família de origem. Conquiste suas coisas. More na casinha mais simples que for necessário. Mas viva a tua independência e se prepare. Uma das coisas que eu digo para os adolescentes da igreja aqui, desde que eu fui pastor de adolescentes, primeiro eu dizia assim, a primeira coisa, quer namorar? Pergunta para o pai dela quanto que ele gasta com ela. Pergunta para o pai dele o que ele gera em casa. Para a filha é quanto que custa uma filha em casa. E para o filho é quanto que o filho gera em casa, o quanto é produtivo. Aí a dica infalível para quem ainda é solteiro. Quanto custa uma filha? Aí tu vai ver. A filha estuda em escola particular, faz inglês, faz curso, tem a roupa, tem a internet, tem o telefone, tem tudo isso. Soma tudo isso. Esse é o básico do preço de uma mulher que tu quer conquistar. Não, mas ela apaixonada por mim, ela vai largar tudo para viver o que eu posso dar. Até o primeiro boleto. Até eu perceber que cortou a internet, vai ter que vender o iPhone. Aí vai indo assim, vai perdendo, de repente quando vê que só tem você. Então, não vai ser assim. Um princípio judaico é: a mulher é cara. E ela tem que ser suprida. Agora vai um recado pro homem aí. Tu achou que era só... Não posso falar isso aqui, porque isso aqui não... tem criança ouvindo aqui. Tá? Então... Sai da sala, as crianças, porque eu ia falar uma frase aqui. É judaico, não é falar bobagem. Mas aqui ela tem uma conotação que pode ser estranha. Então, olha só. Honre a tua esposa. Se não tem condições de bancar, comece a estudar sobre o dom do celibato. Peça a Deus discernimento. Ou vá trabalhar, meu irmão. Ó. E Deus vai abençoar a obra das tuas mãos. Cheguei a dar um tapa no microfone aqui. Deixa eu ver enquanto nós estamos aqui. 9h59, tem mais 5 minutos, né? Então tá. Unir-se, davak, aderir, associar, apegar, uma união oficial, contrato de casamento. Então, primeira coisa que está aqui, ó, tem que ter esse contrato. Quando fala contrato, não é o contrato moderno. O contrato está falando da Ketubá, que existia lá, que era o nome disso, um contrato, um documento de registro, que hoje em dia se chama certidão de casamento. Tá? Tornar-se uma só carne, união física e íntima. Ensinamento de Yeshua. Ele reafirma esta ordem como a intenção original de Deus para o casamento. Mateus 19, 4, 6, ele cita a mesma coisa. Testemunho divino. O casamento é uma aliança feita perante Hashem. Malaquias 2, 14. Anota aí. Deixa eu até ler aqui Malaquias 2, 14. Que o pessoal fica... Uhum. 2,14. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então começou aqui, ó, no
Antigo Testamento, como alguns dizem, né? Está dizendo que Deus é testemunha entre você e a tua mulher. Todo casamento feito nele, Deus é testemunha. Mas não tinha cartório. Meu irmão, tinha Deus. E tinha a sua Torá. Hoje tem o cartório. Então regularize aí. Acho que Deus já falou contigo umas 300 vezes hoje, se ainda não regularizou. Força e unidade, uma corda de 3 fios, não se quebra facilmente. Deus, homem e mulher. Eclesiastes 4:12. A nudez sem vergonha, que está lá em 2:25. Antes da queda, o homem era coberto de glória ou luz. Quem está estudando conosco aí tem aprendido a respeito disso. O que é a glória? Por que teremos um corpo glorificado? Será devolvida a glória que nos foi tirada por causa do pecado. Então, havia um corpo de glória. Certo? Então, essa nudez não era exposta. O Midrash, isso está em Salmo 104, 1 e 2, e o Midrash 67 ensina que eram nuvens de glória. Então, havia a glória de Deus sobre o homem. Sem mau instinto, Yetzer Hará, não havia inclinação para o mal. Portanto, não havia vergonha associada à nudez. A inclinação para o mal não havia no homem, mas ela foi criada. Porque quando Deus fala que a primeira fala ali que ele diz que era muito bom, ele estava falando que ele estava criando, alguns midrashim vão falar, que ele estava criando, na verdade, a inclinação para o mal. Então, como que vai ser uma coisa muito boa? Porque traz o equilíbrio, sem a dualidade, que eu já tenho explicado para vocês, que o cristianismo nos passou, que é Deus lutando contra o mal lutando contra o bem o tempo todo. Essa dualidade fatídica, né, que um tem que vencer o outro, não é isso. Pedindo para voltar um slide. Pode voltar ali para ele. Então, um mau instinto, ele foi criado por Deus como um equilíbrio, para que o homem dominasse isso e em obediência não tivesse esse problema aí. Deixa eu ver em que slide nós paramos. Vamos entrar agora no 99, né? Eu quero deixar esse tempinho para as perguntas aí. Tá. Acho que eu já tinha falado na última aula que eu ia deixar para vocês tempo para pergunta. Então, vamos lá. Mas só essa pergunta, meu irmão, assim, ó, as perguntas, com todo respeito à fala aqui, não compreenda mal o que eu vou dizer. As perguntas têm que ser perguntas inteligentes dentro do assunto. Sabe o que isso quer dizer? É uma pergunta que vai trazer crescimento para nós e não dúvidas que vieram na tua cabeça aleatoriamente. Então, sejam dúvidas. Pedir um slide atrás de novo? Ou tá tudo certo? Tá certo, já era. Eu li de novo as minhas mensagens, tá? Então, olha só. Faça a pergunta que vai trazer para nós um crescimento dentro desse contexto nosso aqui. Eu não vou poder ouvir todo mundo. Então, eu acredito que... Olha aí, já começaram a dizer. Apóstolo, temos um nome de eternidade, gratas. Também é ruim para ler, que é Gervis, né? Acho que é. Tá, obrigado. Então, agora melhorou. Agora sim. Muito bom. Então, vai segurando aí. Vamos ter, sim. Agora vai dizer que nome é esse. Não sei, queridos, mas a palavra diz que nós vamos ter um nome na eternidade. Vamos ver aqui se eu acho rapidinho a referência. Tá? Para que não fique só com a minha resposta. Sim, eu quero te dar uma referência bíblica aí. Então, acho que eu consigo, vamos cuidar, eu consigo responder umas 10 perguntas só nessa meia hora aí. Apocalipse 2,17. Pode anotar aí, quem fez a pergunta. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome. Nela é escrito conhecido apenas por aquele que a recebe. Então tá lá. Vamos ver mais aqui.
Apóstolo, sou casado somente no civil. Tem gente que diz civil, mas é civil. Preciso casar no religioso? Deixa eu dizer uma coisa. O casamento no religioso, né, é uma expressão que se criou. Existe no civil, você fez o contrato correto e você precisa de uma bênção. Não precisa fazer festa, não precisa comprar bolo, não precisa fazer nada disso. Mas chega lá pro pastor, não sei, aqui não é... Aqui é Casa do Caminho, tem pessoas que não são da nossa igreja. Se fosse na igreja online, dizia assim, ó, fala comigo, a gente faz online mesmo aqui, abençoa e tá feito. Pega os dois e é só uma questão de ter a bênção sacerdotal, certo? Então, é importante fazer isso aí. Pega as alianças, tem uma bênção específica para isso e está resolvido. Vamos ver aqui, o casamento é uma aliança feita perante Deus. E quando há divórcio, como fica isso perante Deus, segundo a Bíblia? Tá. Quando há divórcio, depende de todos os motivos do divórcio. Esse é um assunto bem amplo e a tua pergunta foi ampla. Deixa eu só dizer uma situação aqui. O divórcio, ele é algo criado e que existe, né, de fato, por causa da dureza do coração do homem. Isso não quer dizer que ele não possa acontecer. Ele acontece. Tem até um livro que eu escrevi aí, Adultério, Divórcio e Novo Casamento. É válido procurar ele na bio do Instagram e adquirir, porque ele tem vários aspectos ali determinantes. E ali eu uso a Mishnah. A Mishnah é a Torá oral que explica o porquê e como devem ser feitos esses processos. Não é de qualquer jeito, não é porque eu acho que o amor esfriou, incompatibilidade de gênios, já começou que tem gênio na pessoa, então já está endemoniado. Então, querido, não é essas questões assim, né? Tem coisas sérias, determinadas, quando tem risco de vida na situação, foi um casamento forçado, tem vários aspectos que a Torá diz para você, não, é possível que haja um divórcio. Quando é só o desejo da pessoa, desejo por bem, desejo por bem-estar, desejo por um monte de coisa, isso então está associado à inclinação para o mal, e aí não tem desculpa, né? Você precisa entender as razões e os motivos. Se isso foi feito sem o conhecimento de Yeshua, também tem um outro peso, tá? É para isso que a gente faz as imersões, para tirar essas dúvidas mais profundas. Aqui eu acho que eu consigo responder já, né? Por que muitos homens de hoje em dia deixaram ou não assumiram essa posição de ensino da Torá e do casamento? Tem um livro que acho que já saiu, mas é Denunciando o Espírito da Grécia. Queridos, leia esse livro, porque você vai entender o porquê. Denunciando o Espírito da Grécia. Deve ter na loja ou na bio do Instagram, tem a parte lá que fala dos meus livros. Ou chama a equipe e diz assim, eu quero esse livro aí, Denunciando o Espírito da Grécia. Queridos, poderosíssimo. Nós somos doutrinados a não aprender Torá. Porque a Torá é o código do universo, é a palavra viva em nós. E quando nós não aprendemos, nós vamos ficar com deduções humanas e filosofia. A teologia cristã, e não só brasileira, mundial, ela está pautada em filosofia. E falo isso porque tenho formação em filosofia, meu irmão. Eu estudei filosofia, teologia, tá? E sei exatamente do que eu estou falando. Ela tem mais filosofia do que estudo de Torá. E a teologia, então, o que é? A teologia é a sistematização do conhecimento de Deus institucionalizado. Eu quero conhecer Deus, eu vou pegar a teologia e vou estudar dentro de um conceito. Ela é abrangente, ela é importante, mas ela é uma caixinha fechada. Ela não valoriza a Torá, ela não aprende gematria, ela não faz nada dessas coisas. E ela não tem nenhum vínculo com a literatura judaica, porque a literatura judaica, devido aos pais da igreja, elas foram demonizadas. Até hoje tem pessoas que quando fala Talmud, quase que fica possesso, né? Porque falou Talmud, ai, Talmud! Não, meu irmão, Talmud eu já expliquei que aqui na Casa do Caminho você sabe o que é. Então tem que tomar cuidado com essas coisas aí. O problema do Talmud são os comentários que são diversificados para crescimento intelectual e, vamos usar até a expressão assim, filosófico das interpretações. Mas você não pode tomar base nenhuma por humano. É a mesma coisa que você pegar, comprar uma bíblia de estudo e confiar tudo no que está escrito pelo comentarista e esquecer a palavra. Se você segue o Talmud só lendo o comentário rabínico, você vai perder a essência dela, que é a Mishnah. Por isso que eu não comprei Talmud, comprei a Mishnah, e eu estudo a Mishnah
porque para mim é muito mais fácil. Ah, mas os comentários rabínicos são valiosos, mas eu não sei hebraico, né, queridos? Então tá tudo em hebraico, não me ajuda muito. Então vamos deixar assim. Muitos eu vou traduzindo, né? Mas continuamos aqui. Apóstolo, sempre aprendi que pode tudo entre o casal, mas através do Senhor mudei a minha vida, glória a Deus. Entre quatro paredes, né, pode tudo o casal. Glória a Deus por isso. Já explicamos isso aí na imersão. Ok. Sobre cuidado dos pais, enquanto a cuidar, se a mãe fica a demência e viúva, podemos trazer para dentro de nossa casa, e quando isso afeta o casamento, o que fazer? Olha só, essa é uma boa pergunta, existe caso a casos. A honra aos pais é prover nesse sentido. É claro que quando você vai ter que adaptar sua casa, vai ter que ter espaços restritos que até não ofereçam perigo. Eu tenho meu avô que faleceu, amava muito ele, faleceu com esclerose e Alzheimer, né, que chama, acho que é. Que ele vai esquecendo, foi regredindo até virar um bebê em cima da cama. Então, eu vi isso, acompanhei isso, era na minha adolescência. Depois da minha avó, que faleceu recentemente, ela teve demência também, ao ponto de ela não saber nem mais quem era, não saber quem mais era. E como os filhos não conseguiram organizar isso, não tinham esse espaço para cuidar dela nesse ponto, organizaram como é que chama? Um lar, né, de idoso com esse cuidado, visitando constantemente lá e sempre demonstrando carinho. As filhas mulheres estavam na cidade onde minha mãe está, então faziam isso, porque os filhos homens já fica mais complicado, porque chega numa altura que a demência tem muita... A pessoa até se expõe demais numa altura. Então ficou mais descuidado com as filhas, mas ela acabou falecendo, cheia de vida. A demência pegou ela por 3 anos, né? Ela viveu até os 92 anos, lúcida, forte, sem nenhum problema em osso algum, coluna, nada. Como a gente brincava, a mulher era um cerne. Ela dizia assim, quando eu ficar velha, ela dizia assim, sempre, quando eu ficar velha. Então essa é a lembrança que eu tenho da minha avó querida. Então assim, sempre organize isso e veja o que é melhor. Não pode abandonar os pais. Quem tem condições de deixar em casa, mas também não queira por uma compreensão errônea de achar que você vai estar dando o melhor por deixar na casa se você não tem estrutura, se você não tem condições e se isso vai afetar sua família. Honrar pais e cuidar é não abandoná-los. E se você é filho único, a responsabilidade é sua, sim. Vamos ver aqui. É obrigatório o acréscimo do nome do meu marido no meu quando caso. Não é bem o assunto aqui, né? Mas eu vou dizer assim, ó, quem tem um nome tem pertencimento. Se você não quer colocar o nome do seu esposo, é sinal que você não quer pertencer a ele. Bem simples. É que eu não gosto do sobrenome, meu sobrenome é mais famoso, meu sobrenome então tá bom. Às vezes acontece isso também. Já vi também marido colocar o nome da mulher porque não gostava do seu, né? Então, cuidado, hein? É a inversão da coisa. Quando o homem não gosta de prover e acha que a mulher tem que fazer tudo, inclusive a provisão da casa, Deus permite o divórcio? Eita, Jesus. Minha pergunta é, por que casou com uma pessoa assim? É o amor? Então, porque assim, ó, se o homem não gostava de prover, ele deu indícios lá. E aí eu falei isso na imersão do casamento, né? A mãe falou, ou o pai falou, ou a irmã falou, ou o tio falou, alguém disse, ou amiga disse assim, ó, esse não é a pessoa para ti. Mas daí tu foi lá e disse assim, eu que sei da minha vida. Então todo plantio tem uma colheita, porque ninguém se revela improdutivo numa altura da vida. Quem não gosta do trabalho está procurando quem inventou até hoje, meu irmão. E nunca vai mudar. Dá indícios disso. Desculpa esse meio até, de uma forma eu não estou debochando, mas estou falando coisa séria mesmo aqui, para não doer tanto. Então o que eu posso fazer agora? Se ele... Como é que era essa situação? Você sabia disso? Então, se sabia, mas não tinha percebido que estava apaixonada,
Aí eu costumo usar essa expressão, né? Morde o beiço, né? E aguenta aí. Agora, se isso está trazendo problemas na sua família e nos seus filhos, então reveja a situação. E agora minha pergunta é, sai de um casamento assim para achar outra pessoa da mesma forma? Ou você agora tem condições de se manter sozinha e viúva aguardando a vinda de Yeshua até o final da sua vida? Ou vai divorciar para ver se acha alguém melhor que vai fazer a provisão na minha vida? Como as coisas são mais sérias do que a gente imagina. Vamos ver aqui. O apóstolo homem foi criado com inclinação para o mal ou só lhe cometeu após a queda? Não, havia a inclinação para o mal e essa inclinação para o mal, acho que mais adiante a gente vai falar até um pouquinho sobre isso aqui a próxima aula, vai falar sobre a tentação e a queda. Tá? A desobediência que despertou a inclinação para o mal. Certo? A pessoa que viveu um divórcio e casou de novo, como fica perante Deus e a Torá? Está casada de novo. Então, fica... porque o detalhe é assim, queridos. Às vezes tem situações que são bem particulares. Deus não condena uma nova aliança se a primeira que foi quebrada vem naqueles critérios que eu expliquei na imersão lá, certo? O detalhe é assim, ó, leve para o entendimento seu. A Torá preserva a vida, certo? A vida. E a vida 2 é um compartilhar de uma vida comum. Se algum deles quer destruir a vida, ele está indo contra a Torá. Não tem a ver com bens, não tem a ver com desejo sexual, não tem a ver com tudo isso, tem a ver com aliança. Andarão dois juntos se não houver acordo? Tem uma palavra muito clara sobre isso. Tá? Espero ter respondido. Deixa eu ver, na Torá, segundo os rabinos ortodoxos, já tem um ponto aqui para a gente analisar, né? Porque nós não somos ortodoxos, nós cremos em Yeshua. Até tem um canal muito famoso de um casal de Portugal falando sobre isso. Infelizmente, muita gente sem direção na Torá está caindo. Sim, negando o verdadeiro Mashiach. Sim, sei quem você está falando. Dizem que Deus não faz sacrifícios humanos. Tá. Portanto, o sacrifício do Messias na cruz não é válido. Assim, a questão de sermos a noiva também não. O que o Senhor diz sobre isso? Eu digo que não acompanhe se isso te traz confusão. Tá? Eu sigo essa pessoa, inclusive, no Instagram, já tive contato, conversei. Tínhamos marcado, inclusive, de encontrar em Portugal para conversarmos. Mas quando começou a mudar o sentido, continuo acompanhando. Tudo bem, não afeta na minha vida, porque eu vejo que houve uma ruptura aí dos conceitos. Eles começaram a estudar ortodoxismo e não Torá. Certo? Cuidado para não procurar judaísmo para estudar ortodoxismo. É uma doutrina judaica. Nós estudamos Torá do Eterno, o qual Yeshua é o Mashiach. O Rabino Shapira, ele deu uma resposta. Você que fez a pergunta aí, Virgínia. O Rabino Shapira, lá em Portugal, esteve por lá e deu uma resposta a esse casal. Alguém assistiu essa resposta aí? Foi, quem sabe que foi assim, ó, ele bateu sem dó. E ele disse, ó, eu não sou uma pessoa que fica divagando entre ensino de Torá. Eu sou alguém que minha língua materna é o hebraico. E eu estou lendo a Bíblia em hebraico, mostrou assim. E daí eu comecei a sentir vergonha alheia, né? Dizer assim, por que foi falar bobagem? É melhor, até o tolo parece sábio quando fica em silêncio, mas como não era comigo, só estava assistindo de longe, fiquei quietinho e não me meto mais nesse negócio aí. Mulheres que não têm marido, Cristo é a cabeça delas? Sim. Se moram sozinhas, já saíram de casa, senão é o pai. O pai continua sendo autoridade. Tá? Não é bom que o homem viva só. Mas eu gosto de viver só. Eu estou errada? Se você gosta de viver só, já teve uma experiência de casamento
e você preferiu, segue a vida, minha irmã. É bênção, tá? Pronto, resolvido, Irineude. Isso aí vai estar aqui em outubro? É na hora. A gente abençoa aí, tá? Casamos no projeto Amar, é válido. Houve bênção? Sim. E isso no sentido religioso, né, Ângela? Somos cristãos. Marido nos deixou, decidiu viver longe de Deus, estar com outra mulher. Como superar a dor na família? Meu Deus. É difícil. São experiências que acontecem, queridos. Só vamos cuidar o horário aqui. Ainda temos, eu disse até as 10h30 nós vamos tocar. Então vai lá, vamos. Eu respondi bem mais do que 10. Então vamos respondendo aí, querido. Vai fazendo aí. Como esperar a dor na família não é fácil, mas existe sempre um novo começo em Yeshua. Ele é a força para que você possa prosseguir em frente e se apegar mais à Torá e deixar um pouco mais os conceitos do cristianismo nesse sentido, porque não estou falando mal, queridos, eu venho do cristianismo, só que eu sou um estudante de Torá. E olha o que acontece. Vai ter um monte de gente dando ideia. Começa a orar, ora para que ele volte. Eu conheço pessoas que estão há 8 anos orando para o marido voltar e já tem família com filho. Não vai voltar, meu irmão. Sai dessa ilusão. Se saiu de casa, você sabia, eu falar isso aqui, sair correndo, como eu digo. Sabia que seu marido saiu de casa, abandonou você e teve uma relação sexual com outra mulher? Você pode liberar o perdão. O perdão é a supremacia de Deus sobre o pecado por causa do sangue de Yeshua e não por causa da tua boa vontade. Entretanto, se ele tiver outra família, você pode liberar perdão. Esse aqui eu não sei se eu falo. Ai, Jesus, vai dar problema aí. Esse aqui é plataforma fechada, né? Olha só. Se você não tem obrigação de voltar. A Torá fala que se o homem sair de casa, tiver um relacionamento com outra mulher, fizer aliança com ela, depois se arrepender e disser assim, eu vi que deu tudo errado, me aceita de volta. Não é nem que você tenha que perdoar, você não pode receber. E agora? Daí quebra um monte de influencer aí, tá cheio de mulher, pastora, terapeuta, psicóloga, que fica dizendo assim, não, e fazem imersões, e fazem não sei o que lá, e assim, com centenas de milhares de seguidores, e levando um monte dizendo, não, vamos orar, vamos fazer campanha, ele vai voltar. Não pode receber o marido de volta se ele fez aliança com outra mulher. Mesmo que se arrependa, você pode perdoar. Segue a vida. Mas não vai se deitar mais na cama com você. Mas é que eu gosto dele, ele é o pai dos meus filhos, devia ter pensado antes de sair. E agora, meu irmão? Por que ninguém te ensina isso? Porque não lê Torá. É agora. Vai voltar, mas pode chorar, pode rolar no chão, pode fazer o que quiser. Perdão vai receber. Mas na cama da mulher de novo não pode deitar. Mas eu fiz isso e voltei. Irmão, acima de todas as coisas, existe um Deus que está acima de qualquer incidente. Aí vem algo chamado kavaná, intenção do coração, que não cabe eu julgar. Eu não sou Deus. Só que no dia, quando Yeshua estiver, ele vai julgar a intenção do coração de cada um. Então, agora, entre nós, nos cumpre cumprir a Torá. Mais alguma aqui? Adão foi morto quando fez passar pelo sono profundo. Eu acredito que essa ideia do sono na Bíblia, ele refere-se a um tipo de morte que não é a morte. A morte, por isso que Paulo usa o termo sono da alma, né? Que alguns criaram uma teoria dizendo que é ficar dormindo depois que morreu. Não, o sono quer dizer um momento em que você é tomado para fazer algo. Cada vez que você dorme, você tem uma micromorte. A sua alma
Tua alma descansa, teu corpo descansa, né? Teu espírito não dorme. E ali tem o fio de prata, tem um monte de coisa mais profunda aí a respeito do sono. Porque você percebeu que você dorme 8, 6, 8 a 10 horas e você não lembra de nada que aconteceu? Só tem comunicações em sonhos, então é uma experiência, né? Eu acredito sim que não foi uma anestesia geral, né? Que Deus deu uma anestesia geral em Adão e tirou a costela. Eu acredito que foi um tipo de morte, tipificando inclusive o que Yeshua faria para fazer surgir, então assim, para purificar a sua noiva. Caim era filho da serpente, não está no ensinamento de hoje. Vamos pular essa aí. O marido nos deixou, abandonou a família, já foi ter outra mulher. Tá. É mais fácil. Tá. Tem mais alguma aí? Volta ali. Daniela, o marido nos deixou, abandonou a família, já tem outra mulher. Como superar essa dor na família? Yeshua, oração, mudança de foco, tira fora, não tem mais volta. Não fala isso, apóstolo, eu quero que tenha volta. Não tem. Se já tem outra mulher, deixa ir. Não se complica. E não queira se vingar, e não queira resolver. Agora eu vou achar uma também para ele ver como é que é. Cura teu coração. Cuida dos teus filhos. Deixa que vá. E exige pensão. Tá? É macho para sair? É macho para pagar também o que deve para os filhos. Ah, mas eu não queria que fosse assim. O que nós vamos fazer, meu irmão? Vou deixar você aí. Alguém falou ali que a causa é espiritual, deixa eu ver. Deixa eu ver. Acho que apareceu. Não, apareceu aqui. Casamento que foi predestinado por Deus, não existe. Não existe a costela perdida, não existe cara metade, não existe a pessoa que Deus escolheu para mim e que está divagando, Deus fez uma alma gêmea, não existe esse conceito. Esse conceito é um pouco... Existe o conceito, mas é um conceito cabalista no aspecto mais esotérico, tá? A questão de alma gêmea. É o mesmo povo que queria também que as almas reencarnam, né? Então toma cuidado. Então misturou aí, por isso que eu digo que tem estudos lá ortodoxos muito profundos que a gente não tange porque não tem a ver com a Torá. Então, Malu, como quem casou na igreja católica, como fica a questão da bênção sacerdotal, o marido queremos a bênção. Então vamos fazer, tá? Isso aí é simples de resolver. Acho que nosso horário aqui, falta 1 minuto. Fechou, né? Alguém colocou ali, passou rápido. O marido deixou a família, não quer se arrepender. Se ele não quer se arrepender, o que nós vamos fazer, meu irmão? Né? A pessoa não quer se arrepender. O que você vai fazer? Você vai ficar chorando, implorando? Tenha dignidade. Veja o valor que Yeshua colocou em você, que ele não consegue perceber. E não tente provar nada para ninguém. Ah, mas eu não queria que fosse assim. Eu sei, agora não é da música, mas eu sei que dói. A gente teve experiências próximas, a gente teve experiência de como isso é sofrido. Mas não tem o que você... Aqui, isso é do diabo, eu sei que é do diabo. Ou tu acha que Deus separou? Não, esse é o diabo, tá? Mas a pessoa não quer tirar o diabo do corpo, o que eu faço? Tiro a paulada? Agora eu vou entrar na vida do diabo por causa que a pessoa não quer abandonar ele. E vou ficar me submetendo a uma pessoa que não tem mais medo de Deus e está clara. E esperando que o Eterno venha e haja nele e limpe a vida dele. Queridos, isso é pensamento cristão. Isso é pensamento cristão.
Não estou legitimando divórcio aqui, meu irmão. Eu só estou dizendo assim, ó, pensa, estude lá o leito sem mácula, meu irmão. Uma pessoa foi lá, vou falar coisas, tem criança aqui, vou falar mais livre aqui, é a última pergunta que eu respondo, tá? Olha só, a aliança que Deus fez no início, a primeira aliança que Deus estabelece, sabe onde é que foi? No órgão reprodutor masculino, chamado circuncisão. Por que ele não cortou a orelha? Por que não cortou o dedo? Por que não cortou um pedaço da costela de novo? Por que ele usou o órgão reprodutor? Porque ele sabe que esse instrumento é consagrado, é santo. Uma ereção masculina depende de sangue, é um altar de sangue. E a mulher também, o ato sexual em si, eu falo isso, tem um vídeo aí que ficou famoso até, que eu falo sexo é um altar de sangue. Então, o ato sexual é um sacrifício diante de Deus. Quando um homem pega uma outra mulher e quebra a aliança primeiro, ele faz um pacto de sangue com outra mulher. Ele maculou o leito. Agora, se ele fez isso e se arrependeu, é o que eu falo, que o sangue de Yeshua tem poder. Mas eu quero saber, e a tua vida? Você que perdoou. Consegue reconstruir no poder do Espírito ou vai ficar sempre desconfiado, se torturando a vida inteira? Esperando o momento que ele traz de novo. Agora ele precisa fazer techuvá e produzir frutos dignos de arrependimento. Esse homem vai ter que andar na linha de uma forma como nunca andou. E não por você, por Deus. E vai ter que se converter mesmo. Porque senão... Agora se ele diz assim, ó, eu não quero mais saber de ti. E tu vai dizer assim, isso é maligno. Claro que é, ele fez uma aliança de sangue fora da aliança. Entrou o espírito maligno, certo, é certo. E tu vai dizer assim, eu quero expulsar esse demônio e trazer ele de volta. Como que tu vai fazer isso, meu irmão? O Deus desse homem é o órgão dele. Não é o teu Deus. E se você não sabe do mundo espiritual, tem uma figura chamada Baphomet, que eu mostrei na imersão, que cultua algo chamado... Pesquisa sobre o culto do falo. Falo é como é chamado o órgão reprodutor. É cheio de... A maior parte do cultismo... Tudo no cultismo se movimenta em cima disso, através do falo, que é representado por obeliscos. Tudo que tem um obelisco como símbolo, está cultuando o falo. O culto ao órgão reprodutor masculino. Daí o pessoal vai lá, inaugura no centro da cidade uma torre. Só uma torre reta assim. E daí todo mundo vai lá, ai que lindo, tira a foto. Daí tu vai lá, se escora na torre, né? O ponto ai que legal, tô aqui na cidade tal, aqui no obelisco. Desculpa a expressão, mas abraçado no Bilal do Satã. Isso é sério, meus irmãos. Todo lugar tem um obelisco. Culto ao falo. Acho que é isso aí, né, meus irmãos? Tá, aqui, ó. Vamos colocar. Já vai ser colocado? Vai ter a imersão sobre bastardia, queridos. Não fica de fora. Vem estudar conosco aí. Nós vamos falar sobre bastardia espiritual. Importantíssimo. Vai ter 2 presentes para você. Meu irmão, as imersões que eu faço é para não dizer que eu dei de graça, porque eu já derramo de graça demais aqui também, né? Porque isso aqui eu vou te dizer, você vai pagar a imersão aí e não vão te entregar o que eu estou te entregando todo dia aqui, porque eu amo ensinar a Torá e quero ver você liberto em nome de Yeshua. Então, cresça, chame mais pessoas. Nos primeiros casos do caminho eu tinha 500 pessoas, acho que o pessoal não gostou muito do meu discurso, né? O pessoal queria que eu fizesse mais carinho. Aí acho que por isso que estão abandonando. Então, assim, mas você que não tá aí por causa, não tem carência emocional, não tem falta aí de conforto, carinho, então ajude a crescer, chame mais pessoas. Vamos colocar aqui
o link para você. A bastardia espiritual é algo importantíssimo, que a gente precisa aprender sobre isso, porque tem coisas na nossa vida que nós nos submetemos justamente porque nós somos bastardos espirituais e nem sabemos. E junto disso você vai ganhar o livro sobre isso, um livro riquíssimo. Queria dizer assim, é livro bom mesmo. O valor da imersão não paga nem os 2 livros que eu vou te dar de presente. Um livro é Bastardia Espiritual, o outro é Resgate do Primogênito. Outra coisa que as pessoas não fazem ideia do que é isso. Todo primogênito tem que ser resgatado segundo a Torá. E aí tem pessoas que é primogênito aí a coisa e tá lascado na vida por algumas situações, é simplesmente porque ele não fez algo que era previsto fazer. Então o livro ensina exatamente sobre isso. Só os 2 livros, meus irmãos, já treina você em Torá, coisas que ninguém te falou e que vai estar escrito para você. Bastardia Espiritual. Vai ser quarta-feira agora. O link já está aí. Entra. Esse aqui é um grupo, né? É o grupo do WhatsApp. Entra lá e faça de tudo para estar lá dentro. Depois lá vai ser dado o link da imersão em si e também de como adquirir isso aí, como fazer. Então esteja conosco, querido. Não é obrigatório, não estou fazendo venda aqui para você. Eu estou te instruindo e te dando aqui. O que eu estou te dando? 2 livros de presente. E daí você vai corresponder lá com o valor da imersão. E vai ser poderoso. Vai ser um tempo de libertação. Na imersão em si, eu vou ensinar para vocês também como a oração que nós fazemos. Vamos orar juntos lá Orar juntos é uma expressão, né? Nós vamos orar, Senhor, vamos orar, não. Mas nós vamos aprender juntos a oração para se libertar da bastardia espiritual. Vai ser poderoso. Amém? Tem uma pergunta ali, Oi? Talvez seja válida responder. Essa aqui. Só primogênito homem? Eu não entendi a pergunta. Sobre a questão que o senhor estava explicando da primogenitura resgatada. Nós temos que aprender o que é o primogênito. E aí você vai aprender o que é a primogenitura. Então nós não vamos falar do Pidon Haben, que é a expressão judaica para resgate do primogênito, que é todo macho que o Senhor disse que ao nascer tinham que ser resgatados. Nós vamos falar sobre a primogenitura. O que é a primogenitura? Porque você vai ver várias vezes na Bíblia, inclusive o livro vai falar sobre isso, que alguns primogênitos perderam sua primogenitura para outros. O caso de Efraim e Manassés e todas as demais. Então, Esaú e tudo mais. Ali você vai aprender o que acontece, o que é essa bênção que se destina. E se não nascer homem na família, como é que fica? Vai se perder essa bênção? O que tu me diz? Não, é só para filho homem. Daí o marido e a mulher, lá o casal, tem 5 filhas. E daí essa bênção do Eterno não vai estar sobre eles? Como é que tu me explica isso? A Torá explica. Nós queremos explicar para você como isso funciona. E vai ser uma bênção aí. Deixa eu orar com você. Pai, em nome de Yeshua, obrigado por esse tempo, obrigado pelos meus irmãos, pelo conhecimento que nós podemos derramar pela tua Torá, obrigado pelo teu Espírito, que ele que nos conduz em toda a verdade e que cada um seja marcado aqui, não por uma palavra que saia da minha boca, mas pela tua palavra que é Espírito e vida. Nós oramos abençoando a cada um, em nome de Yeshua, amém e amém. Amém, queridos, eu espero você na imersão. Tenha um excelente domingo, um ótimo início de semana. Seja produtivo. Que Deus abençoe. Obrigado por estar junto aqui. Um beijo no seu coração. Shalom, shalom.